Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Falando Cast, o podcast da Falando de Atendimento. Eu sou a Carol Mazzucato e vou estar aqui com você falando sobre atendimento, experiência, relacionamento do cliente e muito mais. E claro que hoje eu tenho uma super convidada que eu já vou contar, mas eu tenho um pedido para fazer para você. Ó, se inscreva no canal para você sempre ficar sabendo dos nossos episódios, dos vídeos que estão um melhores que os outros. E curta, comenta, compartilha, manda para todo mundo, vem com a gente. Lembrando que nós estamos nos estúdios em Play, a casa da Implantar Telecom. Então vem com a gente, meu grande parceiro, tenho um super prazer de estar aqui. Hoje a gente vai falar daquele feeling do atendimento, do quanto que isso é importante. Por isso que eu trouxe uma pessoa, gente, que ela é mais do que vendedora. Atende e leva uma experiência para o cliente dela, assim, que você não tem noção. Vou deixar ela se apresentar. Carla, muito bem-vinda! Ai, obrigada, Carol, pelo convite. Estou muito feliz. Estava Que bom, aguardando esse momento ansiosamente. que bom, eu também. Eu sou a Carla Fernandes, da Ampliar Corretora de Seguros. Não nasci vendedora, né? Me tornei vendedora quando conheci o ramo de seguros. E me apaixonei e nunca mais saí. Se tornou uma especialista, né? Sim, me tornei porque justamente eu me apaixonei pelo produto seguros. Aham. Né? Nos primeiros contatos, lá nos idos de 1993, pensa bem, onde que está 93, Senhor? Ali. Ali, né? Eu realmente fiquei completamente apaixonada pelo segmento e falei, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E eu nunca tinha tido nenhuma experiência anterior com venda, nunca. O avô do meu filho mais velho é que olhou para mim e falou, Carla, ele era do ramo de seguros, e falou, Carla, vamos tentar? Eu falei, você é doido, eu nunca nem vendi banana, como é que eu vou vender Seguro. seguro? Que é algo tão complexo, algo de tanta responsabilidade, de tanto comprometimento, mas eu amo desafio e me descobri realmente, sabe, nessa experiência, nesse convite, aceitei e foi muito rápido, porque eu me apaixonei muito rápido e eu falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então, para fazer pro resto da sua vida, você tem que estudar, Sim. você tem que entender. Comecei no ramo de automóvel, numa concessionária lá em Contagem, concessionária Realto, uma concessionária Volkswagen. E aí fiquei uns 3 anos trabalhando nessa concessionária e falei, agora eu tenho que montar minha empresa, eu tenho que partir para minha carreira solo. E aí fui investigando, né, o que eu precisava para poder ter uma corretora de seguros, para poder me desenvolver como corretora de seguros. Seguros, quando a gente fala a palavra seguros, ela é muito ampla, porque tem seguros de tudo. Tudo, ainda mais hoje. Exatamente. E não dá para você ser bom fazendo tudo. Eu descobri isso muito rápido também, sabe? Falei, eu tenho que ser especialista em algum segmento. E descobrir esse segmento dentro do produto seguro foi uma tarefa árdua, sabe? Mas a gente sempre estava trabalhando, indo para congressos, vivendo aquele meio, né? Porque você faz ali um aprofundamento Sim, mesmo no mergulha de cenário, cabeça. mergulho de cabeça. E aí eu escutei, certa vez num congresso, uma determinada seguradora dizendo que ela ia investir mais num determinado produto, que é esse produto que eu trabalho, que é o seguro fiança. Eu falei, eu vou tentar entender melhor esse produto. Abri mão de tudo que eu tinha até então aprendido no setor e fui estudar o seguro fiança. Estudar quem que era que vendia o produto no mercado, quem que eram os principais players do mercado na distribuição desse produto. E, para minha grande alegria, eram pouquíssimos, porque a grande maioria dos corretores se especializam no seguro de automóvel. Sim. E aí foi uma vitória muito grande, né? Porque apesar de ter sido árduo a caminhada, eu me dediquei de
corpo e alma, eu me aprofundei completamente no produto, eu entendi o produto, eu entendi a maneira que vendiam o produto e falei, vou vender diferente. Aí, para você ter uma ideia, a Ampliar, ela foi a primeira corretora de seguros em Minas Gerais a emitir uma apólice de seguro-fiança no modelo de pagamento mensal, porque ninguém fazia assim. E foi a maneira que eu descobri de penetrar no mercado onde alguns players dominavam completamente o mercado de Minas Gerais. Né? E dessa maneira eu consegui angariar alguns clientes importantes na época e comecei a fazer a construção dessa jornada, que foi uma jornada, tem sido uma jornada maravilhosa, com muitas vitórias, com muitas dificuldades, mas uma vitória de muito aprendizado, né? E quando a gente começou a conversar, que você falou, Carla, qual é o aspecto que é mais importante para você? Esse aspecto que a gente vai falar hoje, que a gente tocou, ele sempre foi muito sensível para mim. Sim. Porque eu acredito que a gente tem que ser, como vendedor, o que a gente é na vida. Porque o que você treina na sua vida, no seu cotidiano, você vai levar para a sua profissão. Não tem como separar. Não existem dois seres humanos. Agora eu sou a pessoa e agora eu sou o profissional. Né? E a nossa vida é um treinamento. O tempo diário inteiro. Né? E aí, eu observava muito, diante dos meus concorrentes, a falta de ter esse feeling, de entender assim, até aqui eu posso ir, daqui eu não posso ultrapassar. Até aqui eu estou sendo uma pessoa que está levando uma boa experiência e uma boa solução. Desse limiar para frente, eu estou sendo invasivo e até deselegante, deseducado, de forçar uma barra, de usar artimanhas que não são as mais corretas e que não vão fidelizar o seu cliente. Sim. E que a qualquer momento ele pode fazer a mesma coisa com você, porque é o que você está entregando. Né? E aí, aquela grande questão, né? Mas como que eu vou conseguir afinar esse feeling? Sim. Como que eu vou conseguir perceber esse momento? Né? Isso é muito importante. Muito importante. Porque a gente, hoje, assim, eu acredito que você também vê isso, passa por conexões pouco envolventes. Sim. Muito superficiais. E quando a gente está falando de relacionamento com o cliente, a gente precisa entender do que ele precisa. A gente precisa entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa naquele momento, porque isso influencia muito o comportamento de consumo dele. Demais. Porque, além de as crenças, os valores, a história, a cultura, onde ele está, onde ele veio, sabe? Tudo isso vai influenciar também quem ele vai trazer para você. Só que eu vejo que as pessoas não estão lembrando que tudo isso é muito importante para a gente ler o cliente. Sim. É um contexto. Exato. Né? E eu falo que esse contexto, onde que a gente vai apurar o feeling? No campo. Vendendo, conversando, estando no campo de batalha mesmo. A gente está ali no campo fazendo a nossa jornada. Só que a gente tem que ampliar as nossas percepções sensoriais. Porque a gente tem 5 percepções. Né? A gente tem o olhar, a gente tem o ouvido, a gente tem a fala, a gente tem o cheiro e a gente tem o tato. Agora, 2 para mim são muito importantes, Carol. É o olhar e o escutar. São as 2 percepções sensoriais que a gente mais tem que treinar, porque o cliente te entrega tudo. Eu vou te contar uma história muito legal de um cliente. Na hora que eu estava assim, estudando o que a gente ia conversar, ele veio na minha mente, sabe? É um cliente que eu tenho lá em Governador Valadares, cliente muito bacana, que está com a gente há muitos anos. E não era uma pessoa assim muito receptiva. Eu amo os que não são receptivos. Eu queria ter aquele capacete com a câmerazinha para gravar o antes e o depois, sabe?
Porque como que o olhar e o escutar te capacita a lidar com quem está na sua frente? Uhum. E eu estava dentro da sala dele, ele é o diretor dessa empresa, uma empresa muito importante lá em Governador Valadares, e eu comecei a olhar o ambiente antes dele chegar. Eu já estava sentada e comecei a olhar o ambiente. De repente, na estante atrás dele, eu vi assim, olha, tem troféu de corrida. Nossa, tem medalha de corrida. Acabou, Ainda mais pra você. acabou, né? Eu Aham. falei, na hora que ele sentar, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele, você é corredor? Ele vai amar contar todas as experiências de corrida dele. Uhum. E naquele momento eu consegui a conexão com ele, né? E Sim. foi o que aconteceu. Ele sentou, falei, você corre? Ele, corro. Eu falei, eu também. Ah, é? Quais corridas você já correu? Pronto. Acabou. Acabou. Foi a maior parte do tempo falando sobre a experiência dele de corrida. Uhum. E eu era corredora há mais tempo que ele, então ele me fez várias perguntas. E aí ficou super tranquilo para eu entrar Sim. no negócio. É. Né? Ele ficou receptivo. É aquela coisa do rapó, né? Total. É a coisa do rapó. É, ela existe. Ela Eu falei é disso ontem. real. Ela é real. Eu falei disso ontem. Eu falei, gente, isso é tão antigo. Acho que é uma das técnicas mais antigas que eu conheço, Carla. E é infalível. Tem Infalível. 23 anos que eu comecei a trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Eu aprendi essa técnica. Até hoje, para mim, ela é a melhor. Ela nunca vai ser obsoleta. Nunca vai ficar ultrapassada, porque você gera conexão Isso. com pessoas. Exatamente. E aí tem hoje essa galera, né, do mundo comercial que já quer ir pelo negócio. É. Não funciona assim. Exatamente. E assim, as pessoas realmente vão ter que desaprender para aprender de novo. Porque eles perderam completamente a medida. Uhum. As pessoas querem falar delas. Sim. Por isso que eu te falo que a segunda mais importante para mim é o escutar. Porque você olha, analisa o ambiente que você está, analisa a pessoa. Se ela é mais... como que eu vou te falar? Se ela gosta de falar muito ou se ela gosta de falar pouco, se ela é mais objetiva ou se ela é menos objetiva, para você deixar a pessoa à vontade, né? E aí, escuta, pergunta, o que você gosta? Me conta um pouco da história da sua empresa. Empresa é filho, todo mundo quer falar dela, todo mundo quer contar. Olha o que eu acabei de fazer minutos aqui, eu contei da minha história. Mas porque tem coisa mais gostosa quando alguém chega. É porque eu faço essa pergunta muito. Me conta, como que sua empresa começou? Não é? Desde quando que você está aqui? Isso. Nossa, aí a pessoa começa a trazer memórias que são memórias afetivas. Exatamente. Você se conecta. Nossa, sério que você fez isso? Nossa, fiz. Nossa, peraí, deixa eu pensar. Nem acredito que eu fiz isso. A pessoa se mostra, não é de um jeito vulnerável, mas do jeito que ela realmente é. Exatamente. Porque valorizar a estrada é importante para todo mundo. Verdade. E a gente não encontra pessoas que estão querendo ouvir as nossas histórias. Sim. E é até difícil contar história. Uhum. Né? Não é para qualquer pessoa que você pode contar, porque às vezes você vai contar a sua história e as pessoas ficam ofendidas. E no ambiente comercial, isso é muito favorável, porque a pessoa não vê ali diante de você um rival, não vê um concorrente, ele vê uma pessoa que está disposta a escutar como é que ele chegou até ali, que é uma experiência muito rica. Sim. E aí, quando você coloca o cliente à vontade para ele contar, acabou. É uma maneira de se conectar muito importante. E nessa escutatória, você vai colher muitas informações importantes. Muito. Você vai colher a maneira que você vai conduzir o seu produto com ele, o que é importante para ele, aonde que ele valoriza. Eu digo assim, que na minha venda do seguro fiança, eu já vendi ele de frente para trás, de trás para frente, do meio para trás, do meio para frente, porque não dá para fazer o mesmo discurso para pessoas diferentes. Outro dia eu fui comprar um curso
Eu até trouxe alguns livros aqui para a gente falar Aham, depois. quero, já estou até olhando. Eu queria fazer o curso. É o que eu falei com você, que as pessoas têm que desaprender para poder fazer de novo, né? Para Para reaprender o aprender correto. O correto. Eu estava disposta a comprar. Em momento algum, ela percebeu a minha disposição. Momento algum. Ela continuava falando, e eu queria falar com ela assim, minha filha, eu já comprei. Vamos para o fechamento? E aí, quantas pessoas desistem de comprar porque as pessoas passaram desse time que a gente está conversando aqui, sim. né? Abre o ouvido, escuta o cliente, leia os sinais dele. Ele já sorriu, ele já entendeu. E você continua falando, você continua passando da medida. E isso pode comprometer o fechamento. Sim, exato. Né? Isso é um E tem uma comprometimento. coisa de entender momento, né, Carla? Eu falo muito. O que a área comercial me pede? Absurdamente. Preciso fechar. Preciso converter mais. Me ajuda no fechamento, me ajuda na negociação. Eu falo, não é lá que você está precisando de ajuda. Não é. Identifica a necessidade. Bem, gasta tempo lá na frente, que o fechamento vai ser consequência. Sim, a galera queima na entrada. Exato, exatamente. E aí fica naquela ansiedade de... explicar muito. Por exemplo, fiz um contato, fiz outro contato, aí eu fiz outro e fiz outro. Tipo assim, gente, primeiro, você não pode se deixar ser esquecido. Só isso. Mas você não precisa falar assim, aquela frase, vamos fechar? Vamos fechar agora? Agora é um bom momento. Posso te mandar o contrato? Carla. Nossa, é terrível. Vou deixar você falar, vai. Vou deixar, porque a gente falou aqui, ó, da questão da gente não ultrapassar limites. Sim. Da gente não ultrapassar, saber realmente qual a direção que a gente está dando para o atendimento. E eu acho que você sabe muito isso, porque você, com o Seguro Fiança, você mexe numa fase crítica do cliente. Sim. Né? Claro que todos os clientes em diversos segmentos têm várias fases, mas Sim. o seu ali é uma fase crítica, porque é uma decisão. Não é assim, vou ali comprar uma barra de chocolate. Não é essa. A decisão da vida dele ali é alta, né? Poxa, eu vou morar em algum lugar. Isso. Né? Isso Vou abrir minha empresa e estou... viabilizando a locação através, né, de um produto. Mas, na verdade, assim, a minha venda, ela é muito mais para o dono da imobiliária, que tem que comprar a ideia, porque ele comprou a ideia, a equipe vai comprar, sabe? Por isso que tem que ter tanto cuidado, porque eu não estou queimando um contrato de venda. Eu estou quebrando ali, às vezes, 100 contratos, 400 contratos, 500 contratos, 1000 contratos que aquele cliente representa. Então, esse feeling foi a coisa que eu mais me preocupei ao longo das minhas vendas, sabe? A ponto, assim, de estudar a marca do cliente antes de visitar, de ver a cor preferida dele, me vestir com a cor preferida dele para ir para essa visita, sabe? Me preparar mesmo com detalhes assim importantes, como se eu consigo visualizar qual que é a religião dele, se eu consigo... Porque a gente tem que saber que tem determinadas coisas que não se fala, né? A gente tem que fazer uma coisa que isso é bíblico. Jesus recomenda, eu falo que nessa era de coach, nessa era de professores que querem ensinar até, inclusive, o que eles nem aprenderam. Isso. Porque a gente está lotado de professor, mas o que você fez mesmo? Ele não fez e ele está querendo te ensinar. Exato. Biblicamente, Jesus ensina para a gente há mais de 2000 anos a questão da empatia e a questão de me colocar no lugar do outro. Como é que você gostaria que um vendedor se comportasse na sua frente? Como é que você gostaria que ele falasse com você, que ele se dirigisse a você? Vamos fazer isso com quem está na minha frente. Exato. Né? Agora, não pode ser sem preparo, não pode ser... De qualquer jeito, não pode sem ser processo. De qualquer jeito, sem processo, não pode. Verdade.
Muitas vendas, Carol, eu fiz de forma instintiva no início, porque eu estava aprendendo, Sim. né? Era um verdadeiro laboratório para mim. Hoje eu sei exatamente qual é o processo que eu tenho que fazer. Né? A gente está agora formatando a equipe comercial de novo da Ampliar para a gente poder alcançar outras coisas. E um deles é o Lucas, né? Que a gente vai colocar lá, abraçou esse desafio. Eu estou muito feliz por isso. E vou poder passar tudo de coração aberto para ele. E tenho certeza que ele vai ser uma versão muito melhor do que a minha, tenho certeza absoluta disso. A gente tem essa, não é? Uma certeza absoluta. Absoluta. Nossa, as nossas crias são Meu assim. Deus. Só que hoje eu entendo a importância do processo. Muito. Porque você fazer de forma intuitiva, fazer de forma instintiva, você erra muito. E hoje, com o advento da tecnologia e de tanta informação, você pode aprender muito mais rápido que eu aprendi, do que você aprendeu. Sim, nossa. E a gente encurta muito o período de aprendizado, né? E a gente tem muita informação importante que pode facilitar muito esse aprendizado e aumentar a sua possibilidade de acertar, que é muito importante em vendas. Sim. Né? Quanto menos você errar, maior a probabilidade de você fechar. Com certeza. Né? Agora, não é um caminho, gente, que não adianta a gente achar, porque existe um mito, né? A pessoa tentou fazer tudo na vida, não deu certo, vai ser vendedor. Isso é o maior mito que eu conheço na minha vida. Porque todos nós somos vendedores. O médico que estuda 20 anos na vida dele, ele está vendendo o trabalho dele. Ele está vendendo o conhecimento dele. Né? Então, todos somos vendedores. Você falou, né? Você aprendeu a vender, né? Mas, na realidade, eu falo assim, a gente nasce vendedor porque a gente precisa sempre do outro para alguma coisa. Sim. Né? Eu falo, quem é que nunca precisou e quis, né, ir na casa, né, da amiguinha no final de semana e passou a semana inteira fazendo tudo sem a mãe pedir, só para chegar no final de semana? Então, eu fiz tudo e fiz tudo. Então, eu posso ir brincar na casa de fulana? Gente, isso era venda. Não é? Né? Uma alta negociação. Você ia lavar uma negociação louça de risco. De risco altíssima. Altíssimo risco. Né? Tipo assim, por quê? Porque a mãe era que macaca velha, já sabia que você estava ali, tipo... Você achando que ela nem está percebendo. Exato. E ela já está te filmando. Você tentando ali, né? Criar uma vitrine diferente e tal, mas nada. Então, a gente vende desde que o mundo é mundo, desde que a gente, né, saiu. Exatamente. Né? Tacou assim, caiu no chão, né? Tipo, falou, opa, nasci. Isso mesmo. Então, as pessoas não entendem que o que vai diferenciar o sucesso, para mim, é o processo. Isso. O passo a passo. Você pode ficar no básico, mas é só isso que você vai ter. É isso aí. Agora, para chegar uma excelência, né? Como é que eu chego num atendimento de excelência, num atendimento premium? Eu falo, sai do básico. É isso aí. Mas faça o básico bem feito, para você saber que depois vem outras etapas. Isso. E aí a gente chega. Só que as pessoas querem estar o quê? Querem estar lá na excelência antes de nem saber fazer arroz com feijão. Isso aí. Isso aí. Concorda? Totalmente. Então, assim, eu falo, gente, eu não quero o sistema mais power, eu não quero, assim, a planilha, eu não quero nada. Eu quero o que funciona. Exatamente. E tem um detalhe muito importante nisso que você está falando. Qual é a nossa matéria-prima de vendas? Não é o produto que a gente vende, são as pessoas que a gente se relaciona. Sim. É o nosso network. Então, entender de pessoas é extremamente importante. Muito. Porque como que eu vou falar com um colérico? Como que eu vou falar com um sanguíneo? Eu tenho que identificar essas qualidades, essas características das pessoas para que eu possa ter uma performance boa. Agora, existe um detalhe importante. Eu estou renascendo, você sabe, né? Eu estou virando uma fênix agora. Adoro! Sério. Porque, assim,
A gente vai levando a vida Aham. nessa correria, nesses cuidados todos que, como mulher, a gente tem, de Sim. todas essas sobrecargas. E uma coisa que a gente não faz é olhar para a gente. É. A gente não olha para a gente. A gente olha para tudo, para todos, mas a gente não olha para a gente. Uhum. E eu passei agora, nos últimos 2 anos, nesse trabalho, sabe? Uhum. De autoconhecimento, de olhar para mim, de ver onde estão os meus limites, de ver a minha verdadeira essência. Sim. E isso, Carol, tem sido maravilhoso. Por quê? Isso ampliou a minha capacidade de entender o outro. É. E eu tenho certeza que os próximos anos agora, eu tenho 30 anos de experiência como vendedora. Eu vou voar. Eu vou, assim, alçar coisas que eu nunca alcei, porque agora eu estou conhecendo quem é a Carla, Sim. a minha verdadeira essência, os meus verdadeiros limites, compreendendo essa essência do ser humano. A gente tem que gostar de pessoas. Com certeza. Eu vou até usar esse corte, sabe? Eu vou fazer um corte dessa sua fala, vou usar, a gente pode vender para várias psicólogas, né? Tipo, olha, se você nunca entendeu o que que é autoconhecimento, Pois é. gente, foca na gente. Teve uma coisa que eu acho que depois da pandemia a gente entendeu isso melhor. Sim. Mas, digo, pessoas que sempre tiveram isso, porque Uhum. eu Que te já tem essa conheço antes da sensibilidade. pandemia. Sim. E você sempre foi uma pessoa muito tipo assim, nossa, vamos fazer, sabe? A gente precisa ir por esse caminho, então vamos. Então, Uhum. se é isso que vai dar certo, vamos nessa. Uhum. Né? Não é uma pessoa assim, engessada. Não. Ai, será? Ai, mas não sei. Não, você sempre foi uma pessoa em movimento. Eu acho Uhum. que depois da pandemia a gente trouxe isso, tipo, tá bom. O que faz sentido então? Uhum. Né? Então, eu compreendo completamente, porque eu também vim fazendo esse movimento. Se a gente não entende que a gente é a pessoa mais importante da nossa vida, Uhum. a gente não consegue ver que tem outro. Isso aí. E não consegue ver essa importância. Isso Aí aí. você fala, nossa, mas o que isso tem a ver com atendimento ao cliente? Gente, tudo. Tudo. Tudo, porque eu preciso do cliente. O cliente é o meu objetivo de vida. Exatamente. Ele é o meu objetivo de vida. E se eu compreendo, por exemplo, as oscilações de humor que eu tenho durante o dia, Sim. que eu estou abalada por alguma coisa, que eu estou nervosa por outra, na hora que eu vou me conectar com o cliente, eu já vou levar essa compreensão. Sim. E é muito comum lá na Ampliar, por exemplo, as meninas reclamam super disso. Elas estão tentando resolver um conflito com o cliente, estão tentando resolver o conflito com o cliente, nada de conseguir resolver. Aí, quando elas não conseguem, que é raramente, elas são muito competentes, elas trazem um problema para mim ou para a Patrícia. E aí, quando cai no nosso colo, a gente vai lá e resolve. Por quê? Por causa da energia. Sim. Elas estão focadas no problema, na energia maléfica e tóxica da pessoa que está ali do outro lado nervosa. A gente chega com a energia de focar na solução. Vem cá, vamos cair para cá. O que eu tenho que fazer para resolver? Vamos focar nisso? A pessoa se conecta com essa energia Com e ela certeza, baixa as baixa. guardas. O negócio flui. A coisa flui. Então, assim, gente, é a empatia de novo. É, 100%. O que eu quero dar para o cliente? Eu vou receber. Sim. Se ele está no embate comigo e eu vou na energia do embate, ele vai ficar no embate. Não tem jeito. Vai mesmo. Ele vai. E vão criar problemas astronômicos. Que E o fechamento comprometido. Comprometido. E outra, quer uma prova disso? Eu falo para todo mundo. Sabe o que você não faz ideia que você está mandando para o seu cliente? Como é que você está devolvendo? Quando você está lá tranquila, achando que o mundo está, aí quem é que te procura? Aquele cliente que você acha que ele é uma mala. Por quê? O que você está mandando? É isso. Você está mandando isso para ele. Você só está mandando problemas sobre ele, que ele te enche as paciências, que ele só vem te trazer problema. Aí ele te liga para falar do quê? Problema. Exatamente. Eu falei assim, muda a versão. Vamos lá, o que eu posso fazer para que essa pessoa lide com isso de outra forma? Isso aí. Sabe? E eu não gosto dessa coisa mais assim, nunca gostei. Cliente chato, ele não é um cliente chato. Ele é um cliente que precisa de uma atenção, porque Sim.
Aí a empatia. O que está acontecendo na vida daquela pessoa? O que ele está passando agora? Exatamente. Sabe? Se eu não entendo isso, eu estou entregando meu trabalho, eu estou vendendo da forma correta? Não. E olha para você ver, Carol, é tão interessante isso, quando a gente pega de modelo os vendedores que performam muito bem, pega uma característica que todos eles têm em comum: extremamente otimista, com a energia lá no topo da pirâmide, né? Sempre acreditando que vai dar certo. Isso é energia de vendedor de alta performance. Como que você vai performar se você já levanta mal-humorado, intoxicado, com energia baixa, reclamando do seu ambiente de trabalho, reclamando do seu salário, reclamando que você não vai bater a meta? Cara, você está criando uns problemas para você. Sim. Por isso que eu estou tocando nessa questão do autoconhecimento. A gente tem que investir na gente. Sim. A gente tem que melhorar. E por mais que a pessoa seja performática, seja boa vendedora, bem otimista, nunca tem um lugar, um aspecto ali que você não vai ter que melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Sim. Sempre. Né? E uma coisa que eu acho interessante, né? Você está falando disso, e eu gosto de ressaltar, porque eu uso o DISC. Né? Eu adoro esse relatório, para mim ele é fantástico. E aí a primeira coisa que eu falo, olha, se aqui tem um ciclo de 20 competências, significa que ninguém está zerado na vida, porque tá vendo aqui, ó, você não está zerado. Isso. Então você tem várias rodando aqui de acordo com o ambiente que você está, com esse momento profissional que você vive. Isso. Porém, se você não para um dia na sua vida para detectar que você tem competências, não adianta você ficar aí fazendo curso, agora eu preciso disso, porque me falta aquilo. Para de falar o que te falta. Vem entender o que você tem. Isso. Potencializa. Exatamente. Né? Então, assim, poxa, porque eu não estou muito conseguindo me organizar. Claro, olha só, seu planejamento, a organização está rebaixado. Como que você quer ser orientado para resultado se você não foca em, tipo, olha, o que eu faço hoje? Isso. Não é? Então, assim, o que você está falando é tão importante que esse autoconhecimento, ele não é, assim, uma coisa de, vou lá para terapia. Não, tem nada a ver. É, tipo, o que eu sou bom. Isso aí. Reconhecer seu valor. Isso. As suas potências. Isso. Não ficar olhando para o copo vazio, olhar para o copo cheio. Porque a gente tem que evoluir, mas a gente já caminhou. A gente já conquistou algumas coisas. E essas conquistas, elas são extremamente importantes e têm que ser valorizadas. Eu cheguei até aqui por conta delas. É igual agora, por isso que eu estou te falando que eu estou renascendo. Porque eu não estou me reconhecendo, sabe? Em função de todas essas descobertas que eu tenho feito de mim. Sim. Acredite, Carol, eu era uma pessoa extremamente medrosa, mas eu sempre fui com medo mesmo. O medo nunca me paralisou. Mas agora imagine eu ir sabendo que eu controlo o meu medo, que eu não preciso de ter medo mais. Capo, dá licença. Entendeu? Então, assim, coitado de quem parar na sua frente. Minha filha, coitados mesmo. Quero ser eles. Mas é muito importante a gente olhar pra gente com carinho, com acolhimento, sem aquela síndrome que a gente brinca, né? Que eu falo muito com meu marido, a síndrome da Maria Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim. Por favor, todo mundo pode treinar o que quiser e ser o que quiser. Eis uma pessoa que usava aparelho na coluna e eu tinha tanta vergonha que eu só olhava para baixo. As minhas tias ficavam o tempo todo brigando para mim levantar o rosto. Eu não tinha coragem de olhar no rosto das pessoas. Se eu me transformei na vendedora que eu sou, qualquer pessoa pode ser o que quiser nessa vida. Sim. Qualquer pessoa. Agora, você tem que pegar e fazer. Sair da zona de conforto. Da zona de conforto, do discurso. Isso. E fazer. Agora, óbvio, por que muitas pessoas falham? Porque elas já querem se transformar em exímias vendedoras do dia para a noite. É um processo. Sim. Eu vou colher um aprendizado agora, daqui a pouco eu vou... Isso é igual corrida. Ninguém corre uma maratona. Hoje, nunca corri na minha vida e vou começar a correr uma maratona. Não, primeiro você vai correr 50 metros.
Toda maratona começa com 50 metros, até que um dia você vai correr 42 quilômetros, 198 metros, né? Mas a gente tem que conter a ansiedade. E a ansiedade, como que ela é contida? Com preparação. Sim. Eu me preparei, eu tenho que acreditar no meu preparo e ir. Eu vou errar, mas eu estou preparada. Sim. O que o cliente me perguntar naquele contexto ali, eu não souber, eu tenho que ser transparente e sincero. Sim. Eu não tenho que falar mentira para o cliente, eu tenho que falar a verdade. Mesmo que falar a verdade signifique que você não vai fechar o negócio. Sim. Mas ele vai lembrar de você e ele vai voltar. Mesmo porque o erro, ele existe para que a gente possa ressignificar. Sim, sim. Né? Porque sim. continuar no erro, aí realmente é um ato de burrice. Mas nós temos escolha. Então, a gente erra para ressignificar. E aí é o momento que a gente muda. Exatamente. Então, se a gente não passa por isso também, né? A gente cria uma série de barreiras e daí vai para um lado contrário do que não é o sucesso. E outra coisa, né? Se o nosso cliente, como ser humano, como pessoa falível, somos todos falíveis, ele não é capaz de entender um erro do outro, eu também não quero esse cliente como cliente. Quero, exato. Né? Exato. A gente tem que escolher o cliente também. Um cliente que tenha sinergia com as nossas convicções, com as nossas moralidades, com o seu momento. Não é vender por vender. Não. E eu acho que esse é um outro aspecto também que é muito difícil para o vendedor que tem meta, que é pressionado. Ele fica perdido nisso. Sim. Então, eu vou vender de qualquer jeito, eu vou fechar de qualquer jeito, eu vou falar mentira, eu não vou ser transparente, eu não vou explicar o produto direito. E aí o cliente não volta a comprar na sua mão. Sim. Né? Não, ele não volta, ele não te indica, ele não fala da experiência que ele teve com você. É uma venda única. Mas aí agora eu vou, assim, completamente comercial. Vamos lá. As pessoas, você vê hoje que as pessoas estão completamente ligadas à quantidade do que à qualidade. Porque essa qualidade ela pode trazer uma receita muito maior do que essa quantidade. Completamente. Né? Porque tem muito a ver com isso que a gente estava falando, com esse feeling, né? Se eu tenho entendo desses desafios todos de entender esse cliente, eu tenho que entender também qual é o resultado que eu quero ter. Exatamente. E aí você tem que, por isso que tem que estudar e avaliar todo o seu ecossistema, até empresarial. Sim. O que eu quero? Eu quero escalabilidade ou eu quero a venda premium, que é exclusiva e é bem personalizada para aquele cliente ali? Sim. Eu estou exatamente nesse momento reavaliando isso. Porque como se diz, em cenário de startup, escalabilidade virou uma obrigação na nossa vida. Não, se eu não for escalável, eu vou morrer. Você escuta isso o tempo inteiro. Jesus. Tá, mas e a Ferrari que vende poucas unidades? Né? E essas empresas que vendem produtos exclusivos e personalizados? Tem empresas centenárias com essa característica. Eu tenho que me situar melhor naquilo que eu pretendo fazer para poder gerar as minhas expectativas, alcançar as minhas expectativas e as expectativas do cliente também. Claro. Porque em commodities, tudo bem, quantidade. Vamos lá. Tudo bem, não tem problema. Agora, em prestação de serviço... Não é assim, não. A qualidade é mais importante do que a quantidade. Ela é comprometedora, ela pode causar prejuízos assim, absurdos e que podem impactar muito a vida das pessoas. Né? Aonde que eu quero atuar? O meu produto está enquadrado em qual cenário destes? Né? E aí, a gente tem que buscar informação, né, Carol? Eu adoro, você já deve conhecer. Eu acho que o Sebrae tem um dos melhores cursos da vida, que se chama Empretec. Sim. Que é um preparatório para a gente como empreendedor. Exato. Que trabalha todas essas qualidades que a gente está falando aqui, para a gente ter uma percepção clara de onde que eu estou, aonde que eu quero chegar e como é que eu quero fazer tudo isso, né? É uma pena que a gente só pode fazer ele uma vez na vida. Eu fiz em 2005, eu acho, 2004,
E eu amaria fazer de novo, porque hoje a gente está num outro momento. Sim, com né? certeza. Inclusive, eu vou sugerir isso para eles. Poderia Fala, ter gente, faz um repeteco, né? né? Faz uma atualização. Uma atualização aí, por favor. Para ex-alunos, né? Porque eu, sinceramente, eu acho que todo empreendedor nessa vida deveria passar pelo Empretec antes de montar o CNPJ. Porque são habilidades desenvolvidas nesse curso que transformam a vida da gente. Mas as próprias consultorias do Sebrae de plano de negócio já são assim fundamentais. A gente fala isso para todo mundo, eu adoro, sou super defensora porque é um serviço que funciona e feito para quem quer empreender. Isso isso que tem que deixar claro. E assim, as consultorias são focadas para cada setor que você vai ter dentro da sua empresa. Por mais que você seja empresa no começo, né? Mas você já vai assim, tipo, poxa, o que eu faço aqui, o que eu faço ali? Eles te dão um norte completo. Com quem que eu tenho que unir? Qual parceria que eu tenho que fazer? Né? Exato. E sem falar no aspecto emocional mesmo. Porque ser empreendedor, no início, o emocional é muito mais exigido do que qualquer outra habilidade. Né? Você tem que fazer uma empresa produzir e pagar as contas e não ter salário. Como é que é isso, né? Exato. É uma equação que não fecha. Exato. E haja emocional para poder passar por isso, né? E a gente acaba atropelando mesmo muita coisa. É muito engraçado porque as pessoas perguntam assim, nossa, às vezes eu vejo assim, tá muito cheio, né? Ah, porque hoje é dia de pagamento. Eu falei, pagamento de quê, gente? Que pagamento que é hoje? Não, saiu o pagamento, Carol. Eu falei, gente, desculpa, eu esqueço que eu não sou CLT mais, porque, tipo, para mim não existe isso. Para mim não tem dia 1º, não tem dia 30, pra gente não ter. Nunca teve, né, Nunca Carol? teve. Mas, na Nunca realidade, teve. isso que faz a gente se desafiar, isso que eu acho, sabe? A questão da resiliência nesse momento Gente, a gente já mais tá explorado. na atualização 50 mil, né? Você tá ligado? Você é doido. Quem chega a falar resiliência para o empreendedor, fala, o que é Como? isso, gente? Eu já tenho pós-doc. Você tá doido? A minha habilidade mais desenvolvida na vida foi a resiliência. Foi o mais desenvolvida, né? E isso é muito bacana, porque é aquilo que a gente acabou de falar, né? O que eu sou na minha vida, eu levo para a minha profissão, e o que eu sou na profissão, eu levo para a vida, e isso é uma troca. É uma integração. Né? Uma integração total. E o que você investe na sua vida profissional vai reverberar na sua vida pessoal e vice-versa. Né? E apesar de todos os pesares, de todas as dificuldades que a gente passa como empreendedor e, sobretudo, como vendedor, que são inúmeras, é uma jornada muito gratificante. Muito. Porque ter liberdade, ter como acessar a sua criatividade, ter como levar soluções que realmente se encaixem ali na demanda que o seu cliente está precisando, não tem nada mais satisfatório que isso. Não. E conta aqui para mim, então, Carla, o que é o que a Carla oferece para o cliente dela? Porque é legal da gente também, tipo, tirar algumas dúvidas que as pessoas, né, vão ouvir a gente falar aqui, daí, tipo, tá, mas o que é isso? O que é o que você oferece? Você fala do seguro-fiança mesmo? Exato, para o seu cliente, porque o seu cliente é a imobiliária. Exatamente. A Ampliar é uma corretora especializada no mercado imobiliário. Nós vamos fazer agora, em 2025, 20 anos. E nós nunca pensamos em outra coisa a não ser na imobiliária. Eu brinco que a minha credencial como corretora de seguros é SUSEP. E a da imobiliária é Cresce. Às vezes eu acho que eu tenho Cresce e não SUSEP, de tão, assim, mergulhada no universo da imobiliária. Eu sei todas as dores que as imobiliárias têm. Desde, como se diz, a linha de atendimento até a linha de gestão. Hoje, além, né, da gente oferecer as melhores parcerias com as melhores seguradoras, que têm os melhores produtos, agora, acabou de acontecer isso. A gente aprovou um cadastro, porque como é que funciona a logística? O inquilino chega na imobiliária para alugar o imóvel. A imobiliária manda para a gente o cadastro para a gente poder aprovar esse cliente para que ela possa alugar aquele imóvel com a garantia
de aluguel, IPTU, condomínio, tudo que tem no contrato, a seguradora vai indenizar ali nos momentos determinados ali pela imobiliária. E aí, hoje, nós temos 4 seguradoras. Antes a gente só tinha uma, né? Monopolizava o mercado completamente. E foi maravilhoso. É a melhor seguradora que tem, que conhece o melhor produto, que construiu o melhor produto, mas outras seguradoras chegaram e estão tão competentes quanto ela. E aí, tem cliente que a gente digita no sistema e aprova em 4 seguradoras. Tem cliente que aprova em 2, tem cliente que aprova em 3. Agora, tem cliente que aprova em uma. Esse cliente, quando aprova em uma, eu fico preocupada, porque eu falo, puxa vida, peraí, deve ter alguma coisa de difícil aqui nesse cadastro. E o contrato o seguro, ele é vigente pelo contrato inteiro de locação. Então, é uma responsabilidade muito grande. Aí entra o nosso momento. Ah, tá. A gente liga para o imobiliário e fala, olha, esse cadastro ele só foi aprovado por uma seguradora. Você teve alguma informação, algum feeling importante a respeito desse cliente? Isso aconteceu hoje, Carol. Você conversou com o cliente? Qual foi seu feeling? E ela me respondeu assim, não, eu nem consegui falar com esse cliente. Eu falei, então não vamos dar sequência na venda, não. Porque é perigoso. É um aluguel alto, numa região muito boa, e aí a gente pode ter problemas muito sérios. Sim. Porque a análise, eu não estou aqui contestando a análise da seguradora, mas quando o cadastro é bom, ele é aprovado em todo mundo. Sim. Agora, quando ele é aprovado só em uma, a gente não segue com a venda, sabe? Sim. Porque eu quero cuidar, e essa sempre foi a preocupação maior da Ampliar, mesmo quando a gente tinha poucos cadastros por mês, sabe? Eu não quero vender por vender, eu quero vender e deixar a minha imobiliária satisfeita. E outra coisa, o nosso proprietário do imóvel, o proprietário do imóvel é ele que alimenta todo esse ecossistema. Alimenta a imobiliária, alimenta o inquilino, alimenta o corretor de seguros, alimenta a seguradora. Eu tenho que cuidar desse proprietário. Eu tenho que cuidar do mercado como um todo. Eu não posso vender o seguro e assim, deixa, na hora que tiver o sinistro, a seguradora indeniza mesmo. E se o prejuízo for tão grande que a seguradora lá na frente vai chegar a ponto de falar assim, vamos acabar com o produto? E aí? Olha o ecossistema todo prejudicado. Sim. Né? Então, eu acredito que esse seja o nosso principal diferencial. Além dos diferenciais de atendimento, de tecnologia, de treinamento. A gente está sempre treinando, sempre buscando coisas novas. Mas o meu comprometimento como Ampliar com o ecossistema do mercado imobiliário, eu duvido que tenha igual. Eu duvido, porque eu abro mão da venda para não prejudicar esse ecossistema. Para dar essa assessoria pra toda, dar né? essa assessoria. Não é só, toma aqui, vamos fazer. Não, Entendi. vamos fechar mais um item, bater a meta que eu tenho, meta da seguradora. Claro. Metas bem ousadas, com remunerações interessantes, mas isso não está acima do nosso proprietário. Aquela pessoa que tem o aluguel para poder pagar o plano de saúde dele, para pagar a faculdade do filho. Existe uma pessoa ali que precisa de receber aquele aluguel. Sim. Existem investidores? Existem. Onde a inadimplência do aluguel não vai comprometer? Ok. Mas eu não tenho scanner para identificar essa pessoa ali no momento do atendimento e da aprovação. Mas eu tenho como mensurar. E isso é tão maravilhoso porque a minha equipe ela é afinada comigo e com a Patrícia nesse sentido. Elas nos comunicam. Quando elas percebem o que está acontecendo, elas falam com a gente e a gente entra em contato imediatamente com a imobiliária para falar, você está querendo correr esse risco? Você conseguiu conversar com esse cliente? Porque tem isso, né? É um acordo também, É um acordo. Se ele quiser correr o risco, tudo bem. Vamos nessa. Mas isso vai estar registrado lá, que nós comunicamos, nós entramos em contato, nós pedimos um respaldo, porque
o mercado, Carol, principalmente o imobiliário de locação, ele depende muito desse comportamento financeiro do cliente. sim. E o comportamento financeiro ele está muito complexo. Tá. 50 milhões de adultos estão com o nome negativado nesse país. A gente tem que peneirar. Super. A gente tem que peneirar. Da mesma forma que a gente tem que entender, e hoje a seguradora está fazendo um trabalho espetacular que não fazia antes, o cliente que ele fica inadimplente, antes como que era o processo? A gente abriu o que a gente chama de sinistro dentro da seguradora, a seguradora ia lá, negativava o nome desse cliente, já entrava com processo jurídico para fazer a recuperação do imóvel. Hoje a seguradora está querendo entender o motivo da inadimplência. Às vezes é momentâneo. Sim. Isso é trabalho humanizado. Peraí, vamos olhar para esse cliente. E que pode ser negociado. Entendi. Como que uma pessoa negativada vai alugar outro imóvel? Não eu estou vai. matando o meu próprio mercado. É o ecossistema, eu tenho que olhar para todo mundo. Né? Porque é o que ele pode fazer para o proprietário, o que ele pode fazer para o inquilino. Ele dividiu aí. Isso, e hoje ela faz parcelamento sem negativar o nome do cliente, dando a possibilidade desse cliente, que é um cliente bom, que é um cliente responsável, mas que está num momento ruim. Ele desempregou, ou ele teve uma dívida momentânea, um adoecimento, e comprometeu a renda da família. Vamos olhar para essas pessoas, né, de forma humanizada, entender, diferenciada mesmo, diferenciar. Não, hoje o trabalho está completamente diferente, sabe? Está maravilhoso. Ô, Carla, então vamos chegar aqui assim, ó. Vamos. Então, de tudo que a gente falou, o que você deixa de mensagem, sabe? O que você fala assim, olha, concentra nisso, que esse vamos pensar assim, olha, se isso é básico, isso é primordial, o que você deixaria, assim, para que as pessoas continuassem? Pois é. Olhar e escutar. Trabalhar bastante, acho que são as melhores ferramentas que a gente tem no nosso corpo. O olhar e o escutar. Por isso que eles falam que a gente tem 2 ouvidos, né? Porque a gente tem que escutar mais e falar menos. Sim. Não é isso? Então, olha para as pessoas, mas é para olhar mesmo. E para escutar mesmo. Porque tem gente que olha e não vê, e escuta e não ouve. Né? Então, olhe e escute. Né? Estudar. Tem que estudar. Né? Aquilo que você determinou na sua vida, nós não somos médicos, mas nós somos vendedores excelentes. E vendedor tem que estudar. Por isso que eu estou com 2 livros aqui. Isso, conta aí para mim desses livros aí. Esse livro aqui, eu tenho que fazer a propaganda dele. Seu cliente pode pagar mais. Porque é a era do desconto, né? A era de diminuir bastante. Todo mundo quer desconto o tempo inteiro e está sufocante isso. As pessoas não vendem o seu serviço, elas vendem o valor. Isso. Né? E aí, eu fui convidada recentemente por uma pessoa muito querida, que é o André Batu. Ele é lá do Rio Grande do Sul, ele montou um clube de leitura com este livro. E eu estou participando desse clube de leitura, inclusive eu te convido. Te convido. Já quero. E a todos, eu vou te mandar o link. É sensacional. Nossa, porque, olha só, confiança é um negócio que eu trabalho muito com isso, gente. A gente tem que construir uma ponte de confiança com o nosso cliente. Exatamente. E na relação com qualquer pessoa, né? Sim. Adorei. E aí, ele definiu, né, o clube de leitura definiu o livro, e a gente se reúne uma vez por mês para cada um falar da sua perspectiva, da leitura que fez do livro. Então, assim, é uma das coisas que eu mais amo na vida, Carol, é ler. E eu acho que quem lê é diferenciado. Quem lê absorve muita coisa. Tem história para contar. Tem história para contar. Eu fui para esse clube de leitura, assim, eu fiquei apaixonada. A primeira aula eu tive um insight, que inclusive dessa venda prêmio, dessa venda exclusiva, eu fiquei encantada. Então, gente, tem que ler. Tem que ler, estudar. Tem que estudar, tem que conviver com pessoas melhores do que a gente. Isso o meu avô falava comigo desde quando eu tinha 11 anos, Geraldo Gavião.
minha filha, conviva com pessoas melhores do que você. E graças a Deus eu segui esse conselho à risca. Aham. Todo mundo que convive comigo é melhor do que eu. Em todos os aspectos que você puder imaginar. E aqui a gente não está falando de classe social. Não, Não estamos falando de dinheiro, não estamos falando Não. de status. verdade. Eu estou falando Concordo. de uma pessoa que tem uma virtude de paciência melhor do que a minha, que eu preciso desenvolver. Eu tenho que conviver com quem é melhor do que eu nesse quesito. Sim. Né? Eu estou falando com pessoas que têm disciplina. A própria Patrícia, ontem eu falei isso para ela e agora eu vou falar de novo para ficar registrado. Registrado. Né? Eu me tornei a pessoa que eu me tornei graças a ela, porque ela me ensinou ferramentas com a sabedoria, com a sensatez, com a disciplina dela, que eu não tinha, e eu me desenvolvi muito bem. Eu me tornei uma discípula ferrenha das qualidades dela. Aham. Então, a gente tem que conviver com gente melhor do que a gente. Tem. Ambientes bom. melhores do que É. os nossos. É assim que a gente cresce, Verdade. né? E o vendedor, ele precisa disso. Precisa conhecer do mundo. Sim, ele precisa de pessoas que inspirem, Sim. de pessoas que vão somar qualidades que ele não tem, né? E eu acho que eu aprendi isso e eu estou cada vez convivendo com pessoas melhores do que eu. Não tenha dúvida, volta. E esse outro? Então, E- e e esse o- aqui é o Nação dopamina. Dopamina, né? Que fala muito desses excesso de prazeres que essa sociedade está tendo, Fantástico. dos vícios. Eu preciso da dopamina, ela é necessária no meu corpo, mas eu posso consegui-la através da atividade física, da leitura de um livro, de uma meditação, de hábitos saudáveis. Eu não de preciso. sentar sem hora para tomar um café. Isso. Eu falo, gente, café Né? é momento. Ai, É delícia. prazeroso, sabe? Super. É esvaziar a mente. Isso aí. E a gente tem que focar nessas coisas, nessas dopaminas saudáveis, né? Não nas dopaminas que estão aí complicando a vida das pessoas. Excessivamente. Excessivamente. Celulares, drogas, e vai aí um monte de outras coisas. Com né? certeza. Então, livro é libertador. Com certeza. Eu sou a maior defensora de livro porque eu fui protegida, eu fui lapidada por todos os livros que eu li na minha vida e que eu ainda vou ler. E é conhecimento que ninguém toma de você. Não. É conhecimento, gente. A gente Não. troca isso o tempo inteiro. Carla, me conta as suas redes sociais. Eu vou deixar na descrição desse episódio aqui para as pessoas acessarem. Tá. Mas você está no Instagram, você Sim. está na cidade de Contagem. Isso, Contagem, Minas Gerais. Isso. O meu Instagram é Carla Fernandes 777, que é o número da perfeição que eu tento alcançar. Vou tentar a vida inteira. O da Ampliar é Ampliar Seguros, né? A gente tem todas as redes, YouTube, Instagram, Facebook, vamos fazer site, vamos fazer uma repaginada agora bem interessante. Quero muito falar para o proprietário da Sim. importância do seguro-fiança, do quão vantajoso ele é para essa pessoa que aluga o imóvel, que coloca o imóvel no imobiliário. A gente vai trazer várias informações que não estão aí acessíveis. Sim. Né? E a gente quer falar muito para ele. Conteúdo para educar. Isso, conteúdo para explicar, Rico. para que ele possa realmente entender a importância que é ter uma garantia locatícia segura. Né, que vai indenizar, que vai cumprir com tudo que está prometido ali na pólice, compactuado, porque seguro é contrato de boa-fé. A seguradora cumpre tudo que ela pactua na contratação, salvo se alguma informação for inverdade, se alguma coisa for contrariada ali nas condições gerais. Tem muita coisa para esclarecer, né? Exatamente. Mas a gente então vai lá, acompanha mesmo. Pode deixar, porque, inclusive, eu quero ser o já aval. Vou olhar tudo. Olha, agradeço muito por você estar aqui comigo hoje. Volte sempre. Nossa, eu que agradeço, adoro isso. Muito obrigada eu mesmo. Acho que é valiosíssimo a gente fazer essa troca. Muito bom. A gente poder falar com outras pessoas,
Não sei qual que é o momento que alguma delas pode estar passando, mas existe luz no final do túnel. Sempre. E vendas, gente, a maior farol que a gente pode ter na nossa vida. Com né? certeza. É sempre bom. Obrigada, Que Carol. bom, obrigada. Se você ficou aqui com a gente até agora, ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, vem com a gente. Tem muito episódio, tem muita coisa boa feito para você, com conteúdo consistente, conteúdo real, de gente de verdade. E agradeço ainda mais aqui, ó, essa casa maravilhosa da Implantar Telecom. Se você quer ter aí uma internet de qualidade na sua casa, na sua empresa, com um suporte 24 horas, totalmente próprio e 100% mineira. Conte com a Implantar Telecom. Eu estou aqui nos estúdios em Play, maravilhoso, que está assim, todo mundo aqui como meu parceiro, ajudando mais esse episódio a estar aqui. E também, se você precisar de treinar a sua equipe em atendimento ao cliente, para vender com excelência e principalmente engajar a sua equipe, conte com a Falando de Atendimento. Te espero no próximo episódio. Até mais!